Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, essa é uma aula aqui de função exponencial aplicada a situações do cotidiano. Só lembrando que, o que é função exponencial? Função exponencial é aquela na qual isso daqui acontece. Deixa eu colocar aqui função de x. O que vocês podem notar de diferente? Nós temos aqui o x no expoente. Então, ó, raciocinou? Expoente, exponencial. Então é quando o x, ou qualquer que seja a letra, esteja no nosso expoente, ok? Hoje nós vamos trabalhar com algumas funções exponenciais que são aplicadas no nosso cotidiano. E principalmente nós vamos ter um preparo de realizar essas ações junto com matemática financeira. A matemática financeira, ela usa a função exponencial em uma das suas aplicações, que é o quê? Os juros compostos. Os juros compostos são juros muito praticados por bancos, em empréstimos, em parcelamentos de compras, se você já faz compras. E o que é o juro? O juro é um dinheiro que você ganha por emprestar dinheiro, por emprestar um bem a alguém por algum tempo, ok? Então aí nós temos os juros e eu quero apresentar para vocês a função exponencial que representa os juros compostos. Então nós temos aqui, ok? Juros compostos. Eles são representados por essa fórmula aqui. M é igual a D vezes 1 mais I elevado a T. Claro que se você for procurar a fundo mesmo, você vai ver que eles não usam a letra D, eles usam a letra C de capital. Daqui a pouco eu explico o que cada... Não, vou explicar agora o que cada letra significa. Vamos lá. Essa fórmula aqui, ela já te dá o seu dinheiro total a partir do momento em que você aplica algum dinheiro e você quer algum retorno, com juros compostos, claro, né? Então, só para vocês entenderem. Vou começar nem do começo, vou começar dessa letra D aqui. Esse D é de dinheiro, obviamente. É um dinheiro que foi aplicado ou emprestado ou que está em negociação. Então imagina que exista algum dinheiro, ok? E esse dinheiro, sobre ele incide uma taxa de juros. A taxa de juros é representada por essa letra I, ok? E durante algum tempo T. Essas são as três letras que você precisa saber. Existe um dinheiro inicial aplicado a uma taxa de juros em algum tempo. Esse tempo podem ser 10 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e aí isso vai de acordo com a situação, beleza? E Lucas, o que significa esse M? M é de montante. Montante, ou seja, o dinheiro final depois de toda essa operação, beleza? Então, dito e feito todos esses significados, vamos aplicar isso numa situação que eu tenho aqui, por exemplo. Vamos supor que você quer investir na poupança, ok? E aí você quer colocar ali, sei lá, R$1.000 na sua poupança. E a poupança fala bem assim, o banco da poupança fala bem assim, olha, esse dinheiro vai render numa taxa de 2% ao mês. E aí você fica curioso para saber quanto que esse dinheiro vai render ao longo do tempo, claro, né? Então nós temos aqui um exemplo. Em 6 meses, esses R$1.000, se você fizer apenas essa aplicação de R$1.000, em 6 meses, quanto de dinheiro que isso vai render para você? E em 1 ano, quanto isso vai render, ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é delimitar os nossos dados, beleza? Então nós temos o quê? Nós temos que você vai investir R$1.000, tá ok? Isso numa taxa de 2% ao mês. E é muito importante, além de você saber qual é a taxa, você saber por qual período. Porque existem taxas que são aplicadas todos os dias. Quer um exemplo? Quando você não paga, ou quando seu pai e sua mãe não pagam uma conta no vencimento certinho. Cada dia de atraso incide uns juros. Isso você já deve imaginar, né? Já deve ter acontecido alguma vez na sua vida. Então todo dia vai ter essa incidência dos juros. No caso da poupança aqui, está dizendo que ao mês vai incidir em 2%. Então, isso é muito importante da gente saber. E o tempo, nós temos ali o tempo de 6 meses.
Vamos usar um perigo que você pode ter na hora de responder uma questão dessa e errar, é o quê? É do tempo não ser o mesmo. No nosso caso, o tempo é o mesmo, estamos trabalhando com meses. Mas pode ter exercício, inclusive nesse próprio exercício que eu coloquei, vai acontecer isso, de a taxa de juros estar num tempo e de o próprio tempo estar em outro. Como assim, Lucas? Digamos, a taxa de juros é de 3% ao ano. Quanto que isso vai render em 7 meses? Percebeu? A taxa de juros é ao ano, mas a pergunta é em meses. Então você precisa ter muita atenção à leitura do problema, ok? Tendo dito estes dados, nós vamos montar a nossa equação de acordo com essa fórmula aqui, beleza? Então nós temos aqui a nossa fórmula. Eu vou substituir tudo que eu tenho, o D, o I e o T. Então nós temos aqui o M continua porque é o que a gente quer saber. A gente quer saber o montante, então o M a gente não sabe ainda. Então ele continua sendo M, beleza? Sem valor nenhum. O D a gente vai trocar por 1000, massa, vezes, parênteses, sempre seguindo a mesma lógica. Esse 1, ele sempre vai existir ali, tá, ok? O I é a minha taxa de juros e aí eu quero trazer para vocês uma situação um pouco diferente. Porque você não vai colocar 2 lá, porque aqui simplesmente a taxa de juros não é 2, a taxa de juros é 2%. Por isso eu deixei esse lado aqui do quadro reservado para isso. Toda porcentagem, quando se trata de uma função exponencial, ainda mais com juros compostos, a gente vai trabalhar com ela não na forma de porcento, nem na forma de fração, que a gente sabe que 2% é 2 por 100. Inclusive tem uma aula de porcentagem, você pode até recapitular isso daí. A gente não vai tratar a porcentagem nem desse jeito, nem desse jeito, e sim de uma forma decimal. Como é que você obtém isso? Dividindo o 2 por 100. Só que aí, como é que você divide 2 por 100? Não é uma conta assim muito simples. Minha dica, como é uma divisão por 100, e claro que vai dar um número assim com vírgula e tudo mais, então qual é a minha dica? Tá vendo que tem 2 zeros aqui? Isso significa que o seu exercício vai ter 2 casas decimais. Especificamente, por caso de você dividir por 100, a resposta sempre vai ser alguma coisa parecida com essa. 0,02, ok? Sempre. Nós temos aqui o nosso 2 em 2 casas decimais. Quer mais exemplo? Vamos supor que, sei lá, uma porcentagem 45%. 45%. Isso em fração é 45 por 100. Isso em números decimais, 0,45. O 45 está aqui com 2 casas decimais. E aí você pode fazer esse tipo de cálculo à vontade, tá? Então, o nosso 2% vai para a conta como 2%? Não. Ele vai para a conta como 0,02. Então aqui ele vai aparecer como 0,02. E isso tudo é elevado a um tempo. E nós temos ali uma variável que ela vai... Por que ela é variável? Porque ela vai mudar de valor de acordo com o nosso exercício. De acordo com este exercício, são 6 meses. Então eu vou trocar o meu T por 6. Beleza? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente resolve qualquer expressão matemática? O que está em parênteses. E essa é uma coisa que às vezes muitos alunos erram, quanto que é 1 mais 0,02. Tá com dificuldade, não tem uma calculadora por perto? Então, vamos aqui para o nosso rascunho. Se eu quero somar 1 com 0,02, eu preciso ter uma atenção com as vírgulas, tá? Então, sempre vírgula embaixo de vírgula. Aí você fala, Lucas, mas o número 1 não tem vírgula. Tem. É como se tivesse uma vírgula escondida aqui depois do 1. Então, ó, vou colocá-la aqui só para dizer que tem. Para quê? Para que eu possa montar com esse 0,2 exatamente com a vírgula embaixo da vírgula. Ok? Então, quando você faz esse tipo de conta, você acha que a resposta é 1,02. Só respeitei o espaço da linha, tá? Então, ali no parênteses, nós vamos ter o quê? 1000 vezes 1,02 elevado a 6. O que eu fiz daqui para cá? Apenas resolvi o parênteses. E aí vai ter que entrar a calculadora ou vai ter que entrar o braço mesmo e calcular
1,2 elevado a 6. Cuidado, isso não é 1,2 vezes 6. Não, é o 1,02 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, ok? Para adiantar o processo, eu já tenho aqui a resposta desta continha. É um número bem pequenininho, tá? Vou colocar aqui. M igual a 1000 vezes misericórdia. É 1,12 6162 e assim vai, né? Não precisa escrever mais isso daqui não. Uma dica para você que está vendo essa videoaula: não arredonde o número no meio da conta, tá? Tem muita gente que olha para um número desse daqui, aí escreve só 1,12 e sai multiplicando. Gente, esses números aqui, eles existem por uma razão, tá? Se você for arredondar, arredonda apenas no resultado final. Isso é um recado assim pra vida, pra qualquer cálculo. Nunca arredonde no meio da conta, tá? Então aqui eu vou colocar 3 pontos pra dizer que ele não tem fim no caso, tá? Mas na calculadora que eu tiver ali, ou se eu estiver fazendo na mão mesmo, eu tenho que considerar todos esses números. E aí, para finalizar, eu vou fazer essa minha multiplicação. Essa minha multiplicação vai dar isso daqui. 1126,162 pá. Ok? É isso, né? Isso. Então, quando você tiver esperado 6 meses, essa sua aplicação de R$ 1.000 vai se transformar em R$ 1.126. Então, aí você faz, né, o cálculo. Em 6 meses, esse dinheiro rendeu R$ 126. Ou seja, teve uns juros de R$ 126. É mais ou menos o que acontece também ao contrário, quando você deve a um banco ou a uma loja. Mas cá entre nós, a gente sabe que o juro é muito maior, né? Então, não deva, tá? E aqui eu tenho outro exemplo. Quando T é igual a... Quando T é 1 ano. Lembra aquilo que eu falei? Não estão em medidas corretas. Uma pessoa que vê isso daqui e só faz sem nem prestar atenção, vai colocar no lugar do tempo o quê? 1. Mas a gente não pode colocar no lugar do tempo 1, porque isso daqui é 1 ano. E a nossa taxa de juros está ao mês. Aí você só faz uma simples conversão, um raciocínio. 1 ano possui quantos meses? 1 ano possui 12 meses. Ok? Então, até para não externar muito, eu vou pegar a mesma função que eu tenho aqui já toda montada. M é igual a 1000 vezes 1,02. Só que no lugar de 6 que eu tinha no exercício anterior, eu vou colocar o 12. Tá bom? Isso daqui, pelo meu cálculo, deixa eu ver aqui, deu um número grande também. Então aqui ficou 1000 e aqui ficou 1,2682. Deixa eu só ver mais 2 números, 41, tá? E aí, terminando a multiplicação, fica R$1.268,24. Ok? Então, em um ano, já o rendimento é de R$268,24. Ficou uma curvinha aqui, não é verdade? Então, assim, para todo exercício de matemática financeira, você precisa de 3 dados. O dinheiro inicial, que é aplicado, a sua taxa de juros, ok? E o tempo que você tem de operação, beleza? Acho que tá tranquilo, né? Bom, e aqui nós temos outras aplicações. Deixa eu só apagar aqui o quadro, ok? O bom de gravar um vídeo é que eu posso apagar o quadro, porque se você não tiver pegado alguma coisa, é só você pausar o vídeo ou voltar ao vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui um exercício do Enem, tá? Vou tentar colocar aqui nesse vídeo, que diz o seguinte: o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$1.800. Presta bastante atenção, 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. E aí a própria questão já te dá a função exponencial, que é uma coisa muito boa, tá? Então eu vou escrever aqui a minha função. S de T é igual a 1.800, que é o salário, multiplicado por
1,03 elevado a t. Pelo que eu consigo interpretar aqui do nosso exercício, eles vão ter um aumento ali de 3% em relação a algum tempo. Ok? O tempo de serviço em anos. A cada ano o salário é aumentado em 3%, tá? E aí, a pergunta final ali, de acordo com a proposta do sindicato, o salário em 2 anos será de muito tranquilo. Isso foi uma questão do Enem de 2015. Basta, eu acho que eu adaptei, não tenho muita certeza. Basta você fazer o quê? Basta você pegar o seu T e trocar pelo número 2. Então, ó, aqui, ó, eu escrevo toda a função novamente, só que agora eu troco o meu T por 2. Lucas, o que é o S de T? Já ouviu falar de F de X? F de X, digamos que são as respostas da função. Então isso daqui muito raramente entra num cálculo. Isso é para dizer que o salário está em função do tempo, tá? Mas aí quando você termina de fazer toda a conta, você descobre o valor dele. Ele não entra na conta, vê que eu nem escrevo mais ele, tá bom? Então vamos lá. Aqui, vamos resolver a potência primeiro. Eu nem precisava ter escrito mais esse parênteses aqui. Você resolve 1,03 elevado a 2. Essa daqui eu vou fazer só para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz uma multiplicação dessa sem calculadora, já que é uma questão do Enem, né, e precisava, e não tinha calculadora no Enem. Então eu vou fazer aqui no lado para vocês verem. Qual é a minha dica fundamental para quando vocês vão fazer uma multiplicação, principalmente com uma multiplicação que tem a vírgula? Esqueça a vírgula. Simples, né? Então, ó, você vai esquecer que existe uma vírgula. Então vai ficar 103 vezes 103. E aí você faz a multiplicação do jeito normal. Mas a gente não vai esquecer tanto a vírgula assim. No final da conta elas reaparecem, mas aguarde. Ok? Então nós temos aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Lembra sempre de dar espaço, tá, gente? Não esquece disso, não. Se tiver torto, me perdoe. Depois, 0 com 3, 0. 0 com 0, 0. 0 com 1, 0. E a última, 1 com... Tem que dar 2 espaços. Muito importante isso, gente. Como eu vou precisar de uma terceira linha, eu preciso dar 2 espaços. 1 com 3, 3. 1 com 0, 0. 1 com 1, 1. Lucas, mas eu faço de cima para baixo. Gente, não tem problema, a multiplicação é comutativa. O que isso significa? Que você fazer de cima para baixo ou de baixo para cima vai dar o mesmo resultado, tá? Nós temos aqui, vamos somar 9, 0, 6, 0, 1. Massa? E aí, onde vão entrar as vírgulas nessa história toda? Bom, lembra que a nossa multiplicação era o quê? Era 1,03 vezes 1,03, correto? O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar a quantidade de casas decimais que nós temos. O que é casa decimal? Casa decimal é a quantidade de números depois da vírgula. Então nós temos aqui 2 números depois da vírgula, ou seja, nós temos 2 casas decimais. E aqui também nós temos 2 números depois da vírgula, 2 casas decimais. Então ao todo nós temos o quê? 4 casas decimais. Então a minha resposta precisa ter 4 casas decimais. Então, segue aqui, sempre começando daqui, a gente vai contar a quantidade de casas decimais. 1, 2, 3, 4. Perdeu? Ó, a vírgula que não existe, ela tá aqui, né? Quando a gente faz 4 casas decimais, a gente faz 1, 2, 3, 4. Então, o resultado da minha multiplicação ali, 1,03 ao quadrado é... Opa! Azul mesmo, né? É 1,0609. Beleza? E aí vamos multiplicar por 1.800. O que você pode fazer para simplificar o seu cálculo? Você pode pegar esses 2 zerozinhos aqui e andar com a vírgula 2 casas. É um jeito de simplificar a sua conta, ok? Para não estender muito o vídeo, essa conta aí dá 1.909,63.
Então, em 2 anos, o salário que era de 1.800 foi para R$ 1.909,63. Beleza? Nós temos outro exercício aqui. Deixa eu ver se tem espaço. Tem. Mais um exercício. A produção de uma indústria vem diminuindo de ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1.000 unidades do seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a função exponencial. E aí tem a função exponencial também, o exercício já me fala. E ele quer saber o número de unidades produzidas no segundo ano. E aí eu queria dar um parênteses, porque apesar do exercício estar com a função montada, nem sempre o exercício vai estar com a função montada já, ok? Tem uma indústria que ela faz 1.000 produtos ano a ano, e ela começa a perder 10% dessa sua produção, né? Então, para quem viu aula de porcentagem, que quando a gente perde 10%, nós somos uma totalidade, 100%. Se a gente perde 10%, a gente começa a trabalhar só com 90% da nossa capacidade. Então, só para você ter uma ideia, isso daqui não é obrigatório não, é só para você ter uma ideia. Se a empresa produz 1.000 produtos por ano, e aí ela começa a ter uma queda de produtividade mês após mês de 90%, então significa que essas 1.000 unidades que ela produz, em algum mês elas vão ser multiplicadas por 90%. Vou trocar 90% aqui por 0,9, tá? No segundo mês, toda essa quantia desse mês vai perder também mais 0,9. E aí no outro mês, toda essa quantia vai ser diminuída em 90% de novo. E assim vai, assim vai, assim vai. Tá? O que vocês conseguem perceber? Existe ali no meio da conta uma multiplicação de números iguais, que vira o quê? Uma potência. Daí que surge a função exponencial que está aí no exercício. Então, de acordo com o mês, a função exponencial que representa o decrescimento da produção dessa indústria vai ser 1.000, o 1.000 está ali fixo, vezes 0,9 elevado a alguma coisa, né? No primeiro mês é 1, no segundo mês é 2, como é variável, x, que é a função que está ali. No caso ele colocou y, né? Então deixa eu até mudar aqui, y, até para ficar mais claro. Não importa a letra é o de menos aqui. E ele quer saber o número de unidades produzidas no segundo ano, tá? Então, a gente vai usar aqui a função, ele coloca f de y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a y. Basta você fazer o quê? Basta você trocar o y, por 2, tá? Aí aqui vai dar 0,81. Se você multiplicar os dois, isso vai virar 810. Muito simples, não é verdade? Poderia ter um exercício que falasse o contrário. Eu poderia perguntar assim, nós temos 810 unidades nesse mês, em que mês que foi isso? Aí o que você faria? Você colocaria 810 no lugar do y? Não, você colocaria no lugar do f de y, ok? Então sempre lembre, existe uma função que depende de uma variável. Essa daqui do exercício anterior era uma função que dependia do tempo. Era o salário que dependia do tempo. Aqui é a quantidade de unidades produzidas dependia do mês em que estavam sendo produzidas, ok? Então essa é a ideia de uma função, tá bom? Deixa eu procurar aqui mais algum exercício. Acho que não tem mais nenhum exercício. Não, tem mais um exercício aqui ainda. Que é mais um exercício de matemática financeira, até para poder variar um pouco do outro exercício. Vou apagar aqui, ok? Essa é a hora do vídeo que você pode acelerar o vídeo, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nessas questões aqui, por quê? Porque eu quero me aprofundar mais em questões de logaritmo, tá? Então nessas daqui a gente vai fazer simplesmente a montagem e a substituição das letras pelos seus devidos valores. Quando a gente chegar em logaritmo, que já é uma aula mais próxima, a gente vai começar a trabalhar com umas resoluções um pouquinho mais elaboradas, beleza? Então nós temos aqui o nosso último exemplo.
Marcos abriu uma conta em um banco onde aplicou um capital de R$200. Ele abriu a conta no banco e nós temos ali um dinheiro inicial de R$200. Tá ok? Beleza. E aí, tá no regime de juros compostos. Sabendo que a taxa de juros ao mês desse banco é de 19%, uma taxa muito alta. Então, vou colocar aqui, ó, taxa de 19% ao mês, tá bom? Bem alta. Aliás, vamos já converter isso daqui. 19% é igual a 0,19, tá? Lembra? Duas casas decimais, o número em duas casas decimais. Qual o montante que o Marcos receberá no primeiro mês? Então, a gente já quer saber quanto ele vai receber no mês 1. Então, nosso tempo aqui é 1, ok? Então, feito o exercício, nós vamos agora pegar a fórmula. M é igual a D vezes 1 mais IT. Beleza? Vamos substituir o que nós temos. O D por 200. O I por 0,19. E o tempo por 1. O que a gente faz primeiro sempre? Parênteses. Então, nós temos aqui 200 vezes 1,19 elevado a 1. A gente sabe que elevar a 1 é o próprio número. E aí 200 vezes 1,19. Para encerrar esse vídeo, essa é uma conta que eu vou fazer que eu não fiz ainda nesse vídeo. Como é que eu vou multiplicar dois números tão grandes? De novo, esquece que existe vírgula, tá? Vou fazer aqui para vocês. 200 vezes 119, que no caso é 1,19 sem vírgula nenhuma, tá bom? Aqui nós temos 9 com 0, 0, 9 com 0, 0, 9 com 2, 18, espaço, 1 com 0, 1, desculpa, 1 com 0, 0, 1 com 0, 0, 1 com 2, 2, dá 2 espaços, aí vai dar a mesma coisa de novo, né? 0, 0, 2. E aí no final nós somamos 0, 0, 8, 3, 2, ok? Vamos aqui agora contar quantas casas decimais nós temos. Esse número aqui não tem nenhuma casa decimal, enquanto esse número aqui tem duas casas decimais. Então, ó, 1, 2, sua resposta é R$238, ok? Então, só nessa aula a gente, além da própria função exponencial, a gente viu como operar com porcentagens e transformá-las em decimais, a gente viu como fazer multiplicações com números com vírgulas, ok? E mais importante, gente, em todo exercício, sempre analise a sua resposta, veja se a sua resposta tem a ver com o que está na questão. Então, tipo assim, o cara aplicou R$200 em um mês, né? Você já pensou se você faz a conta e a resposta dá 5 milhões? Não tem sentido isso. R$238 já é um valor mais considerável, beleza? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, beleza? E até a próxima.